Fala galera, tudo certo? Estamos aqui com mais um episódio do CaletCast, Lucro Além do Óbvio. Eu tô muito feliz de estar gravando esse episódio, porque esse episódio talvez não, ele vai fritar com a tua cabeça. Sabe quando alguém te fala alguma coisa e tu chega a parar de falar de tanto que tu tá pensando? Provavelmente vai acontecer contigo, porque eu gosto do assunto, eu já estudei muito o assunto, e mesmo assim, quando eu conversei com essa fera que tá aqui na minha frente, eu dei uma bugada, assim, o bicho pegou. Quem vai bater esse bate-papo com nós hoje é minha sócia no Fire Club, Patrícia Maia, sócia fundadora da Barbosa e Maia Advogados e CEO da Viabilize Cobranças. Patrícia, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo ao CaletCast. Obrigada a você, Calete, pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com a sua audiência e trazendo novas possibilidades, né? E mostrando eventuais caminhos que talvez alguns desconheçam. Exatamente. E quem não conhece ainda vai se apaixonar como um dia eu me apaixonei. Exatamente. E já podemos começar com isso. Tu é uma advogada de um ramo muito específico. Exato. Mas em algum momento tu entrou na faculdade, fez direito. Quem é a Patrícia Maia até chegar aqui? Bom, vamos lá. Você acredita que hoje, parece, por incrível que pareça, esse foi o assunto, né, discutido hoje, inclusive numa reunião com um cliente. E aí o cliente perguntou para mim, mas de onde você veio? Como é que você surgiu? Então assim, eu nasci na Zona Norte de São Paulo, numa comunidade mesmo, assim, uma infância bem delicada, né? Não muito diferente da grande maioria das crianças do nosso país, com muitos sonhos, muitos planos, muitos projetos, mas eu nunca me conformei, eu sempre tive um inconformismo enraizado dentro de mim. Nunca me conformei muito com a minha situação, com a situação financeira que eu cresci. Uhum. E mesmo assim, com essa ânsia, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi como operadora de caixa. Na verdade, minto. Meu primeiro trabalho foi ajudando a costurar lonas, né? A minha mãe, assim, eu sempre quis ganhar dinheiro. Então, o meu negócio era sempre evoluir. E aí, na escola, um belo dia, eu conversei com uma amiga e a tia dela costurava lonas. Então, sabe aquelas esteiras que passam biscoito, bolacha? Uhum. Aquela esteira, ela é coberta por uma lona mesmo, só que essa lona é um cilindro e ela precisa ser costurada à mão. E aí, com 11 anos, eu comecei a costurar essa lona com a minha mãe. A gente carregava, ganhava R$100 por lona, que passava a semana inteira costurando. E aí, obviamente, foi aguçando essa minha vontade de crescer. E trabalha traz dinheiro. Exatamente. Logo na sequência, aliás, anos depois, melhor dizendo, o meu primeiro trabalho foi como operadora de caixa. Então, eu trabalhava num supermercado famoso aqui na Zona Norte de São Paulo. E aí, eu trabalhava à tarde, estudava pela manhã. E fui crescendo, fui evoluindo, tive a oportunidade de entrar na faculdade, né? Teve efetivamente as portas, Deus foi preparando tudo para mim e foi colocando anjos no meu caminho. Que legal. Eu me formei em 2006 e logo na sequência eu já comecei a ir atrás, a buscar uma oportunidade. Então, ao longo de toda a minha carreira, eu venho do universo financeiro, então sempre atuei em grandes bancas, né? De escritórios renomados aqui no Brasil, inclusive São Paulo, mas a nível Brasil. E logo na sequência trabalhei para um banco grande e fui convidada a me tornar head de um grande fundo de investimentos aqui em São Paulo, na Faria Lima. E lá eu vou dizer que foi minha grande escola, né? Então eu sempre fui aquela pessoa que o impossível é só uma questão de opinião e para mim ele não existe, tá? Por quê? Porque justamente se você for perguntar sobre mim aí no mercado, eles vão dizer, cara, dá um problema na mão dela que ela vai resolver. Que legal. E aí, atuando para esse fundo de investimentos, eu justamente aprendi não só, óbvio, eu já sabia advogar, mas eu fui entendendo que o empresário precisava de algo muito além do que a advocacia, muito além do direito. O advogado, ele precisa de um parceiro de negócios, né? E nós, advogados, contadores, nós precisamos nos tornar um parceiro de negócio para os nossos clientes, para que você deixe de ser visto como uma despesa e passe a ser realmente enxergado como algo essencial, que vai trazer lucro. Sim, investimento. Né? Receita, crescimento para aquele cliente. E eu efetivamente nunca me contentei com o que eu estava vivendo. Em dado momento, eu trabalhei em um dos maiores fundos da América Latina, então eles são muito grandes sob o ponto de vista volume de operações, PL, mas estruturalmente acabou ficando pequeno para mim. Até que os próprios diretores disseram, cara, por que você não sai, monta teu próprio negócio,
porque a gente no mercado não tem muitos profissionais que conhecem esse ramo, e se torna aí um escritório e referência para a área de recuperação de crédito para o mercado de antecipação de recebíveis, que são nada mais do que os fundos de investimento, as securitizadoras e as factorings, que, obviamente, com perdão da palavra, para mim, os caras têm efetivamente um propósito, uma missão, sabe? De fomentar a atividade, os empresários. A gente tem hoje mais de 90% dos empresários endividados, muitas empresas, elas não ultrapassam o segundo ano de vida, né, Calete? A gente sabe bem disso. Cedo mesmo. Morre muito cedo. Só que o mercado de recebíveis acabou enxergando uma parcela dos empresários e uma fatia grande dos empresários que o banco não queria mais. Porque hoje, se você abre uma empresa, você consome um crédito, né, de primeira linha e fica inadimplente, a primeira coisa que o banco faz é fechar a porta para você. Acabou. E aí, o que surge? Surge esses fomentadores, que são os fundos de investimento, securitizadoras, factorings, que a gente chama de crédito de segunda e terceira linha. Que eu me apaixonei por esse universo. É um universo que em 2024, né, de um mercado que em 2024 movimentou praticamente quase um trilhão de reais. 1 trilhão de reais. Exato, de PL, de movimento, fluxo de operações. Eles são responsáveis mesmo por manter a grande maioria dos empresários endividados vivos, na ativa. Então veja quantos postos de trabalho eles mantêm, quantas famílias, né, eles sustentam no sentido efetivamente de manutenção da função social, do trabalho, do emprego e, obviamente, olhar esses empresários que acabam ficando, às vezes, marginalizados, porque estão devendo, com outro olhar, com uma visão de negócio, tá? E aí... Se eu consigo te ajudar, eu ganho dinheiro em cima disso, tu mantém o teu negócio vivo e o meu rentável. Exatamente, e o meu rentável. E esse é meu negócio, é fomentar. Então, esse mercado, ele inicialmente começou com a antecipação de cheques, duplicatas, notas promissórias, né? Então a gente sabe, por exemplo, mais tradicional, que tem empresários, obviamente, que faturam hoje, mas recebe daqui a 90 dias. Pô, o cara tem dinheiro para manter a operação dele durante 90 dias? Ele não tem. E aí ele precisa se socorrer desse crédito. Só que com o passar do tempo, eles foram percebendo que existem muitas formas da gente fazer negócios bons, rentáveis, até porque se a gente pensar no universo de recebível, qualquer coisa, assim, muita coisa é recebível. Aluguel, compra e venda de imóveis, né? Mensalidade de um advogado, de um contador é recebível. Sim, todo mundo tem contratos... Exatamente, de 12 anos, de 12 meses, 24 e por aí vai. E aí, com isso, esse mercado foi crescendo muito, paralelo à questão de efetivamente fomentar e ajudar o empresário, eles também têm uma forma diferenciada de fazer negócio, né? Que a gente fala que é uma galera muito, muito louca, porque você consegue antecipar um recebível em 2, 3 horas, não tem muita burocracia, entendeu? Sim. É só o cara precisa fazer, precisa acontecer, manda aqui, a gente faz uma análise. E eles foram ficando cada vez mais profissionalizados. Hoje a gente tem ferramentas tecnológicas que são excelentes, né? Tem plataformas que trazem que facilita que dá confiança para essa agilidade necessária que o mercado quer. Exato, que o mercado quer. Então hoje você consegue antecipar um recebível da tua empresa na palma da tua mão por meio de um aplicativo, né? Você consegue ter acesso, por exemplo, a informações dos seus títulos que você antecipou, há quanto tempo. Então, assim, como tá funcionando. Eles estão ficando, na verdade, eles hoje estão bem preparados para pegar essa fatia que o banco, infelizmente, não quer e, obviamente, avançar trazendo taxas e valores que são competitivos para o empresário, né? Porque você hoje, o maior problema que a gente tem hoje é de crédito. O dinheiro hoje, levando em consideração a economia, tá muito caro. Né? Porque com a Selic lá em cima, a taxa de juros do banco é inviável, muitas vezes. E se ela não é inviável, ela é inviabilizada porque o banco não te quer. Exatamente. E aí, quando a gente vai aumenta a inadimplência, o dinheiro vai ficando mais caro. Aí, paralelo a isso, a gente também no dia a dia tem os riscos de recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais. A gente vê, né, grandes players aí que até então para nós eram intocáveis, pedindo RJ, Americanas, Bombril, né, e por aí vai. E os processos complexos demais, porque aí tem problema estrutural, tem coisas, né, esses 2 casos que tu exemplificou aí,
a gente tem que olhar 10 anos para trás. Sim. A legislação prescreve e tal, mas o começo do problema vem há muito tempo para talvez se sustentar no mercado que não existia mais. Sim, sim. E assim, e justamente é isso. A gente que trabalha com crédito tem, obviamente, a questão do propósito, da finalidade, mas ao mesmo tempo a gente trabalha muito atento. Atento em todos os sentidos, né? E, obviamente, ter a oportunidade de falar desse mercado, de trazer à tona e demonstrar tantas oportunidades que esse mercado pode nos trazer, seja advogado, seja contador, seja o próprio empresário, é uma baita de uma oportunidade, né? Porque muitos não conhecem. Não conhecem, não, é um mercado... Enfim, factoring todo mundo já ouviu falar, algumas vezes escutou. Que era mal vista, né? Que era conhecido como agiota legalizada. Exato. Tem até uns coleguinhas que me chamam de agiota de luxo. Eu não sei por quê, porque eu não empresto dinheiro pra ninguém. É que tu juntou duas habilidades, né? Contando tua história. Advocacia, o direito, o bacharelado te trouxe toda a bagagem de legislação, mas a tua experiência no mercado financeiro, por mais que, obviamente, existem muitos advogados que trabalham no mercado financeiro, mas gerir um fundo de investimento, normalmente não é um advogado que está na cabeça. Não. Porque a base não tem. Exato. Né? Na verdade, assim, se tu for ver, na faculdade de economia, de administração ou de contábeis não te dá essa super base, mas na de direito menos ainda. Menos ainda. Tu era o jockey improvável. Exato, total improvável. Né? E assim, e trabalhando e começando nesse mercado, o que eu fui percebendo? Além do fato de que eu deveria me tornar uma parceira de negócios do meu cliente, né? Do dono do fundo de investimentos, do dono da securitizadora, eu tinha que o quê? Eu enxergava a vontade que eles têm, né? Que eles possuíam de fazer negócios versus a minha necessidade de fazer com que ele jogasse dentro das 4 linhas. Então, sim. Eu tenho uma frase que, inclusive, eu uso muito com o meu time. Se a lei me permite pisar na linha, eu piso. Ponto. Então, assim, eu não fui contratada para dizer o que ele pode ou não pode fazer. Eu fui contratada para auxiliá-lo a alcançar o objetivo dele, com segurança. Sim. E justamente entendendo essa sistemática é que eu fui cada vez mais me aprofundando no negócio. Porque o que eu pensava, Calete? Cara, eu não posso ser uma advogada que só entende sobre leis, porque hoje, com ChatGPT, inteligência artificial, Google, eu vou morrer. Eu preciso ser uma advogada estratégica. Eu preciso entender o que o cliente precisa. E conecte os pontos, né? Exato. Todas as cartas estão na mesa, mas quais se conectam, quais eu boto fora, quais não devo usar. E, obviamente, ser uma advogada comercial, que, com todo respeito, é muito difícil. É difícil a gente achar hoje um contador comercial, um advogado comercial. E quando a gente encontra alguém fora da curva, facilmente ele, né? Ele cresce. Então, é justamente pensar fora da caixa. E aí eu fui cada vez mais me aprofundando. Quando nós fundamos o Barbosa Maia Advogados, o que eu pensei, Calete? Cara, eu não posso ser e não vou ser só um escritório. Eu vou ter uma visão multimercado. Obviamente, o nosso carro-chefe é a recuperação de crédito para o mercado de antecipação de recebíveis. Esse é o nosso cliente-alvo, tá? Só que, ao mesmo tempo, o que eu pensei? Cara, eu preciso montar um ecossistema para utilizar, para trazer as soluções para o meu cliente, pensar de maneira estratégica e construir cada vez mais operações estruturadas de negócio, mas, ao mesmo tempo, trazer para os clientes dos meus clientes ferramentas e mecanismos para auxiliar esse empresário e mantê-lo vivo. Sim, né? Exatamente. Porque o teu core business tem um público-alvo definido, só que esse público-alvo ele não precisa só do teu trabalho. Não. Ele precisa de outros trabalhos ao redor disso. É um mercado pouco explorado, então eu vou te fazer uma pergunta assim. Qual é a diferença factoring? Qual é a diferença entre factoring, securitizador e fundo de investimento? Então, a natureza jurídica, nenhuma. Natureza, então, muitos juristas vão querer me metralhar, mas assim, a natureza jurídica, nenhuma, porque a finalidade de todos os fundos de investimentos em direitos creditórios, securitizadora e a factoring é antecipar recebíveis.
Ponto. Essa é a minha atividade principal. Só que, exemplo, quando eu falo de factoring, eu falo da incidência de alguns impostos, o que encarece a operação. Exemplo, IOF, tá? Então, se eu fizer... Operação padrão de antecipar, gera IOF a pagar. Exato. Só que a factoring, ela nasceu para que o factorizador possa fomentar determinada atividade. Então, por exemplo, você tem na sua carteira lá um cliente que planta soja e ele precisa comprar semente. Eu sou uma factoring, ele me procura e ele fala, preciso de 100 mil reais para comprar semente. Eu vou lá e pum, faço um contrato de fomento com ele, dou o valor para ele comprar semente, ele compra, planta e vende. Quando ele vender, ele vai me pagar em dinheiro? Não, ele vai me pagar com os títulos. Então, os eventuais títulos que vão ser sacados contra o cliente dele, ele vai me pagar. Eu factoring, tá? E isso é uma operação de factoring que tem alguns pormenores, alguns detalhes jurídicos que acabam meio que deixando o investidor ou o empresário que quer atuar nesse ramo um pouco inseguro. Por quê? Infelizmente, ela tem algumas peculiaridades que não protegem a factoring. Mas antigamente, se a gente parar para pensar, tipo, há 20 anos atrás, a gente tinha basicamente só factoring. Só factoring, né? Com o passar do tempo, os caras foram o quê? Foram se especializando e foram melhorando a operação. Surgiu as securitizadoras de crédito, tá? Então, quando eu falo da securitizadora de crédito, ela também foi criada para antecipar o recebível. Só que ela é um formato de SA, tá? Uma sociedade anônima. E aí eu tenho o quê? Eu tenho uma forma de captação de recursos com terceiros. Ou seja, eu e você ali vamos abrir uma factory. Aí a gente não tem um capital lá muito alto, mas a gente começa com uns 200 mil reais e a gente começa a fazer operações pequenas. Só que daqui a pouco a gente vê que a procura ficou muito grande e a gente precisa ter o quê? Dinheiro, capital. A gente começa a abrir para terceiros e a gente começa a emitir as debêntures. Então, por exemplo, chega um amigo nosso X. Ele quer falar, como é que eu faço, Calete Patrícia, para aportar 100 mil reais? A gente emite uma debenture em favor dele, ele aporta os 100 mil e aí daqui a uns 6, 7 meses, 8 meses ele resgata. Então eles perceberam que se eles passassem a operação para o modelo securitizadora... Seria possível trazer esse outro investidor. Exato. Esses outros investidores. Exato. Seria possível captar dinheiro no mercado e trazer investidores para o jogo. E aí aumentaram muitos números de securitizadora. E muitos que eram factoring migraram para a operação de securitização de recebíveis. Paralelo a isso, ela também tem, por exemplo, vários gatilhos que a gente consegue colocar dentro de um contrato que deixam a operação muito mais segura, tá? Só que, lá em meados de 2015 para 2016, os caras, obviamente, porque uma coisa que brasileiro é inteligente, o brasileiro é foda, é um povo foda. A gente tem um monte de defeito, mas a gente é foda. Não, porque se o negócio é bom, a gente dá um jeito de melhorar. Isso. Né? O que eles perceberam? Opa, peraí. Será que não tem um outro modelo, uma outra forma da gente continuar com essa operação, mas que ela seja fiscalmente imbatível ou que ela tenha uma carga tributária bem menor, de modo que isso vai me auxiliar? Putz, tem. E aí, obviamente, surgiram os fundos de investimentos em direitos creditórios com uma carga tributária infinitamente menor do que da factory e securitizadora. E mais segura que a segurança. E mais segura. Juridicamente. Literalmente, juridicamente falando. Por quê? Inicialmente, em 2016, o modelo de FDIC começou de uma maneira bem tranquila, né? Como é que eu falo? Bem devagar, bem lenta. Mas depois eles foram percebendo a segurança dessa operação. Sim, eles botaram o pezinho na água e entenderam. Ah, dá certo. Exato. E também entenderam que tributariamente ela era mais rentável. Por quê? Porque tem alguns... Porque de tudo isso é um mercado que qualquer 0,1% importa. Com certeza. Aí tu mexe em 10% de carga tributária. Você mexe 0,1% de 10 milhões, pô! Né? De 1 trilhão. Exatamente. E aí eles começaram a identificar que essa operação, primeiro, é mais rentável sob o ponto de vista carga tributária, ela é segura sob o ponto de vista contratos e a própria jurisprudência e o próprio STJ, né, que dentro do nosso cenário nacional, o STJ é quem manda nas questões infraconstitucionais. A gente tem o STF, todo mundo fala muito STF, mas o STF ele decide questões constitucionais. As questões infraconstitucionais, abaixo da Constituição, é o STJ.
Então o STJ, dentro de uma cadeira de direito empresarial, né, com um ministro que foi ganhando notoriedade, foi ganhando espaço FDIC e essas operações foram sendo cada vez mais ratificadas, consolidadas e validadas pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí um detalhe muito importante. Cara, se eu abrir um fundo de investimentos, eu começo a ficar mais atrativo para investidor. Aí eu saio, por exemplo, da esfera cotista, debenturista e passo para a esfera investidor. E aí eu vou alcançando espaço. O mercado. Exato. O balcão é muito maior para acessar. Né? Muito maior. E eu vou alcançando esse espaço e eu vou começando a ser visto como algo atrativo para quem quer investir. Porque hoje, não sei se... Eu acredito que você tem essa mesma percepção que a minha, né, Calete? Hoje, o dinheiro trocou de mão muito fácil. Né? Sim. Quando a gente era jovem ali, quando a gente tinha mais ou menos uns 10, 15 anos, tinha uma pequena massa que tinha muito tinha dinheiro. Muita grana, né? Não sei, a gente... Exemplo, todo mundo já morou num bairro que tinha aquela puta casa, que era a melhor casa do bairro, né? E aí você falava, cara, esse cara é muito rico, esse pessoal é muito rico. Então, os polos, né? A riqueza estava muito concentrada em determinados lugares. Hoje o dinheiro mudou muito de mão. A globalização, pós-pandemia, hoje o crescimento das redes sociais. E aí são mais polos e esses polos são maiores, né? São maiores. Então hoje a gente vê, tipo, aquele cara que cresceu com a gente ali na periferia, o cara virou um puta de um influencer ou um MC e o cara tá nadando no dinheiro. E aí, o que esse mercado começou a enxergar? Vamos vender, vamos apresentar para esse pessoal, vamos formar as pessoas que qualquer um, não é que qualquer um, né? Não gosto de usar essa expressão, mas que investir é acessível para qualquer pessoa. Exato. Entendeu? E aí, em virtude disso, os grandes players começaram a investir muito em fundos de investimento e começaram a abrir. Porque hoje eu tenho assim, você pode me perguntar assim, Patrícia, quem é o dono de uma securitizadora? Sim. Quem é o dono de um FDIC? Boa. Né? Quem são esses caras? Esses caras são quem começou a trabalhar lá de baixo com grandes donos de banco. Então o cara passou muitos anos no banco. Entendeu o lado de dentro do balcão. Exato. O cara entende muito de crédito. O cara fez uma grana bacana. E aí ele começou ali... A fomentar aquilo. Se juntou o bolão, exato. Eu tenho inteligência e esse bolão. E exato. Agora eu vou... E são caras que entendem muito de crédito. Os caras entendem muito de dar crédito. E aí eles começaram a se unir e foram crescendo. E aí por que a gente fala, né, no começo da nossa conversa aqui, por que é um universo de fritar a cabeça, fritar os miolos, falei. Né? Por quê? Se você parar pra me perguntar, Patrícia, quantos anos você tem de fundo? Só de fundo eu tenho 10. Só de fundo de investimento, lá. Exato. Só de conhecendo eu tenho 10 anos. Fora mais 8 anos de carreira no universo de banco e conhecendo produto de banco. Cara, se você perguntar pra mim se eu conheço na palma da minha mão 5 contadores bons que entendam sobre esse universo, eu vou te dizer, não conheço. Nossa. Cara, eu não conheço. E aí tem clientes que nos procuram, porque são clientes que querem abrir seu fundo de investimentos. O tamanho do mercado que a gente tá falando, gente. Exato, que quer abrir sua securitizadora e aí eles perguntam, você conhece um contador que faz isso? E aí os contadores que a gente conhece, Calete, eles nadam de braçada. Assim como os advogados que entendem sobre esse nicho. Sim, que conectaram essas duas. Exato. Então assim, às vezes a gente vê os colegas se degladiando, né? Sim, Cara, por áreas que já estão ali massacradas, que tem muita gente, a gente sabe que não existe mercado saturado, sempre vai ter oportunidade, só que às vezes você não tá olhando para um negócio que ninguém enxergou e que às vezes ninguém nem sabe que existe. Exato. Né? Então, é isso tudo que me encanta, né? Não, é um tema porque assim, falar de investimentos em geral já é algo pouco falado. As pessoas falam pouco em investimento. Ou quando falam assim, vou investir numa empresa, que na verdade é abrir a própria empresa, né? Exato. Abrir a própria loja, enfim. Aí, beleza, mas dessa pequena parcela da população que fala de investimentos, como a internet é um caminho sem volta, as corretoras, né, hoje abrem conta, então eu vejo agora nessa época de imposto de renda, o cara tem 9 contas bancárias. Uhum. E o saldo total de patrimônio de 200 mil reais. Ou seja, tem conta lá que não tem nenhum real. Porque abriu, porque estava de graça, porque não sei o que, o influencer falou, abriu na corretora e não investe. Mas quando fala do investimento tradicional, que não é ruim. Não é ruim, pode ser bom, bem analisado, enfim. Mas existe uma economia real acontecendo
que tu movimenta ela no dia a dia, porque tu vai no mercado. Uhum. Supermercado é um nicho de margem baixa. Exato. Ponto, não tem. Mas eu vou no mercado mais caro do Brasil. Cara, ele tem margem baixa. Porque ele compra produtos de mais qualidade. Então, ele pode ter um pouquinho mais de margem do que... E muitas vezes o mercado de bairro tem mais margem que o mercadão. Com certeza. Enfim. E esses caras movimentam muito dinheiro. E todo mundo come todo dia. Exato. Então, pega né, enfim, a população menos abastada do Brasil, o único dinheiro que gasta é no mercado. Exatamente. E aí tem essa economia real. Estou dando exemplo do supermercado porque eu sei que é um mercado que é um mercado, um ramo de negócios, para não confundir, né? Supermercado é um ramo de negócio que envolve muito, né? Sim. FDIC, securitizadora, muito. Porque o volume é muito alto e qualquer percentual importa. Para ele, exatamente. E você sabe que foi excelente essa sua colocação? Porque, por exemplo, o que a gente... E aí já também avançando. Olha só. Tem tantos produtos que a gente consegue destrinchar, que a gente ficaria aqui falando 400 horas sobre isso. Se a gente pega um supermercado, o que está acontecendo hoje nos grandes players? Você pega um grande supermercado da região, né? Que é um supermercado que movimenta muito, que ele tem um volume de mercadorias surreal, só que qualquer 0,3% para ele faz diferença. Ou quebra. O que esse cara tem? Exemplo, esse cara adquire de mercadorias 20 milhões mês. Então, 20 milhões mês ele compra mercadoria com diversos fornecedores, com diversas distribuidoras. Tá, essas distribuidoras, exemplo, elas vão comprar de uma Ambev da vida, que vai pagar daqui a 120 dias uma duplicata, tá? O que esse distribuidor vai fazer com o seu boleto, dono do supermercado? Ele vai procurar um FDIC, uma securitizadora, e ele vai antecipar este boleto lá. Cara, se você for ligeiro, se for um supermercadista esperto, o que você vai fazer? Você pode, se você tiver budget, você abre o seu próprio FDIC, ou sua própria securitizadora, e você antecipa um recebível que é seu. O seu risco de inadimplência é zero, porque você mesma que vai pagar, e você ganha ainda um valor sobre essa antecipação. Eu falei que tua cabeça ia fritar. Ela montou um plano de negócio na tua frente em 40 segundos, tá? Tem que escrever, mas tá aqui um plano de negócio. Você entendeu? É óbvio. Cara, então assim, se você parar pra pensar... Óbvio. Entendendo... Agora eu tô explicando, né? Mas é claro, não é óbvio, mas é claro. Tem como ganhar dinheiro com o teu próprio giro. Exato, com o teu próprio giro. E aí você tem... já tá programado pra pagar aqueles 20 milhões de algum jeito. A sua margem é apertada. Sua margem é apertada. Então, qualquer coisa que você trouxer pra dentro, concorda que já faz diferença na tua receita? Você tá com os leads dentro de casa. Não vai pagar tráfego pago, não vai anunciar, não vai gastar nada. Não vai precisar criar podcast. Não. Tá com os leads dentro de casa, tá com a receita toda administrada, risco de inadimplência zero, porque você é o próprio sacado, você é o próprio devedor do negócio. Por que você não vai ganhar esse dinheiro? Patrícia, aí você vai me dizer, Patrícia, e se o supermercado ou se a indústria não tiver o dinheiro? Porque você tem que ter dinheiro para antecipar. Claro, tem saída? Eu vou te dizer, tem. Hoje no mercado, inclusive nós somos sócios de uma dessas plataformas, né? Quando eu falei para vocês que nós não somos só um escritório de advocacia, nós somos um ecossistema e nós temos uma visão multinegócio. Nós somos sócios de uma plataforma que é a Antecipa Pay, inclusive que é no mercado, que você é um supermercadista, você tem uma indústria e você quer colocar dentro de casa esse tipo de solução. Essa nossa plataforma vai até o supermercadista, vai até a empresa, acopla lá, a gente passa a enxergar os seus recebíveis e a gente traz os fundos e as securitizadoras que estão conosco para antecipar, para comprar. E detalhe, você ganha um rebate dessa operação. Então você... disso. Exato. Então, quando a gente fala de visão multinegócio, a gente está falando isso para o empresário. Cara, você é um contador, você não precisa ser só um contador, você pode ser um contador como o Calete, com ecossistema, com visão multinegócio. Porque eu já comentei isso em outros episódios. O tempo que a gente tem é finito, são 24 horas. Exato. Se a gente não trabalhar de forma estratégica em que menos energia vai trazer mais resultado, não vai dar tempo. Exatamente. Não vai dar tempo. Então, assim, eu já tenho uma estrutura de 4, 5 lojas funcionando. Sim. Eu já tenho o mercado funcionando. Tem mês que não dá, tem mês que dá, tem mês que oscila, tem mês que eu tenho que investir para Natal, para enfim, ok. Mas
Se eu aumentar a margem em 1% de todo o meu faturamento, ou de todas as minhas compras que seja, toca para baixo, todas as tuas compras, Exato. E sabe por quê? tu continua fazendo a mesma coisa e tem alguma coisa acontecendo lá que não te toma tempo, Sim, porque tem uma plataforma não e te gente que traz trabalha com custo, isso. você não tem custo zero. Cara, é uma receita que vai entrar Limpa, para uma você receita limpa, limpa. sem você fazer esforço, custo zero. Mas eu também, obviamente, durante o tempo eu fui percebendo porque aí você pode se perguntar, né? Por que alguns têm algumas sacadas e outros não têm? Sabe por quê? Porque, infelizmente, nós empresários, a gente tem preguiça ou não sabe fazer conta. Aí sabe o que a gente faz? É a mesma coisa, por exemplo, você vai na feira. Você for na feira, aí você tá sempre na barraca do José, compra banana lá, bababá. Só que aí, você não... Aquele comodismo, porque tá dando certo, você tá comprando a banana do José lá, você fala, por que eu vou andar a feira toda? Cara, só que vamos aguçar, vamos a curiosidade, deixa eu andar a feira inteira, deixa eu ver se eu consigo economizar 0, tanto numa banana. Então, o nosso problema, culturalmente falando como brasileiro, e eu acredito que isso é que nos deixa um pouco distante do restante, é que a gente, por exemplo, você concorda que às vezes você vai no mercado? Hoje não, porque hoje é tudo no Pix, no cartão. Mas antigamente, a gente ia no mercado, o que a gente fazia se tivesse 2, 3 centavos de troco? 2, 3 centavos? Pô, deixa pra lá. Exato. Né? Aqui é um não sei o quê, deixa pra lá. Então a gente não consegue entender que tudo que eu conseguir colocar pra dentro a título de receita, no final pode se tornar lucro, cara. Então assim, eu vou fazer esse esforço tanto, vai render quanto? Vai render 0,3, 0,5 da minha operação, não interessa, cara, é receita. Exato. Você entendeu? Não, e até porque, e muitas vezes, além de não saber fazer conta, não para pra fazer conta. Não para. Eu fui na barraca do José porque ela era mais perto. Cara, ela é a mais cara. Exato. Mas é que esse aqui eu já tenho WhatsApp, ele me atende sempre. Exato. Nós tivemos um cliente agora, construção civil. A gente tem clientes de construção civil há muitos anos. E aí eu fui fechar a obra, que é uma das nossas especialidades, que é, cara, reduzir a INSS, né, da regulação da obra. Aí puxei as notas fiscais dele. E aí eu que não compro bloco e laje, olhei a nota. Tão cara a nota. Ia me ajudar na redução do INSS. Mas eu olhei assim, esse cara tá gastando tanto com laje. Puxei a nota de um outro cliente. Nada a ver, assim. Sim. Só bati o telefone. Fulano, já ouviu falar da empresa Y? Já? Aí tu nunca comprou deles, né, na nossa região? Calete, eu sempre compro do cara e tal, tu sabe, né, não sei o quê, eu até já te apresentei ele, Mas, cara, dá uma cotada, eu acho que tu tá pagando bem pesado. Tu acha? Vou te dar um exemplo, ó. Daí só li a nota fiscal, tipo, a quantidade. O cara... Mentira, ele disse. Não, verdade. E ele desligou o telefone. Daí o bicho pegou pro lado dele, né? Mas você vê, uma coisa simples, não né? Para de fazer. Me acostumei com aquele fornecedor. Então, é exatamente isso. Então, essa falta dessa visão, desse olhar pro negócio, você sabe que, só fazendo um parêntese aí, eu falei isso hoje, engraçado. Eu só aprendi a fazer conta depois que eu me tornei empresária. Você acredita? Se eu tivesse a mentalidade financeira que eu tenho hoje, há anos atrás... Ih, Calete, já tinha estourado no norte. Cara, como eu era burra, eu não fazia conta. Eu falava, não, é 20 conto. 20 conto. É 30 conto. É 30 conto. Cara, Sim. Hoje não. Hoje eu conto centavo por centavo. Não é no sentido de escassez ou no Sim. sentido negativo. Não. É no sentido do que eu posso gerar, do que eu posso aumentar a minha receita, né? E qual é a minha mentalidade, né? Só fazendo esse gancho. Cara, R$1 que eu economizo, R$1 economizado é igual a R$1 de lucro. O real de economia é lucro. Não é? E ao mesmo tempo, se eu tenho dinheiro na mesa, cara, se eu tenho um dinheiro, se eu posso ter uma receita limpa, sem custo, por que não? Óbvio. Não, por que não? Não vou tirar R$1 do meu bolso. Eu tô trazendo uma plataforma, essa plataforma eu vou acoplar, o boleto que precisa ser pago é o meu, tá dentro do meu planejamento, do meu cronograma, não vai dar ruim, e o que sobrar da operação Rebit vai entrar para minha receita. Só que a gente, obviamente, precisa propagar isso, levar essa informação para os empresários, porque eu tenho certeza que muitos não conhecem. Nem sabem. Nem sabem. E falar disso assim, eu não sei, ou daqui a pouco o cara tá escutando a gente aqui e tá assistindo a gente. Que tamanho, a partir de que tamanho, né? Ser cruzador não é para mim. A partir de que tamanho é viável eu ter uma... Factory, todo mundo deixar de lado, mas
eu participar, ter uma securitizadora ou ir para um fundo de investimento? Sim, boa, excelente pergunta. As pessoas mistificam muito, né? Então, elas, quando você pensa, putz, no fundo de investimentos, numa securitizadora, a pessoa pensa em milhões. E não. Cara, exemplo, eu tenho um restaurante aqui e eu tenho muitos fornecedores, né? Eu tenho fornecedor e o pessoal de hortifruti, fazendo um gancho, são os que mais antecipam, tá? E antecipam a taxas altíssimas. A gente está falando aqui de taxas de 7% até, no mercado. Então você, que é dono de restaurante, hamburgueria, ou enfim... O teu fornecedor antecipa até o teu boleto a 7%. A 7%, tá? Eles são os que mais antecipam. Então, cara, se eu tenho ali um volume de compra, né? Um giro grande, e eu tenho aqui dentro de casa um dinheiro que eu consigo destinar para isso, eu consigo montar hoje uma securitizadora com 50 mil reais. Nossa! Né? Tu coloca lá um capital de 50 mil reais e vou girando esse dinheiro dentro de casa. Aos poucos, você vai aumentando gradativamente. Sim, se pegar confiança, tu vai abrindo pra quem... Exato, vai abrindo. Então, de repente, você também tá porque todo dono de restaurante conhece dono de restaurante. Exato. Né? Você tá num clube de empresários que gira negócio, né? Que é ali, que é do teu negócio, que é do teu nicho, melhor dizendo, que é da tua área. Cara, você pode ser um precursor disso na tua área. Concorda? Claro. Hoje, por exemplo, pra você ter uma ideia... E aí, se a gente levar isso para contabilidade, né? Que a grande maioria é o teu público aqui. Os contadores devem estar se perguntando, cara, como é que eu faço isso dentro da minha contabilidade? Sim. Para vocês que trabalham, por exemplo, vocês sabem toda a saúde financeira dos seus clientes. Sabe se o cara tá fudido, desculpa o palavrão, né? Tá endividado. Ou se, eventualmente, às vezes você tem um cara que tem um crédito tributário. Sim. Hoje a gente tem grandes players no mercado de direito tributário, que trabalham com recuperação de crédito tributário. Inclusive, a gente tem uma parceirona. Exato, que os caras estão estudando montar uma securitizadora. Tem gente que já tem, tá? Tem gente que já tem no mercado, mas tem outros aí que estão estudando já montar um fundo ou uma securitizadora e trabalhar com a antecipação desse tipo de crédito. Porque a gente sabe que tem crédito que, ok, só dá para compensar, né? Mas tem outros que vocês conseguem negociar. Trocar de CNPJ. Eu tenho crédito, me paga com deságio, e tu paga o quito do teu imposto com esse meu crédito. Exato. Então, assim, poxa, você é contador, você sabe onde está o crédito, você sabe como amarrar. Você sabe quem está precisando. Você sabe quem está precisando, por que não trabalhar com esse dinheiro que está todo dia você deixando na sua mesa? Exatamente. Você não precisa ter aí milhões para abrir uma securitizadora. Você pode trabalhar com coisas pequenas, você entendeu? Claro. Negócios pequenos. E eu falo uma coisa para vocês, por experiência própria, tá, Calete? O pequeno é o que tem mais anseio de manter a empresa dele viva, porque o cara geralmente herdou do pai, tem todo um cenário emocional. E tem normalmente várias pessoas da família trabalhando dentro da empresa. Exato, geralmente é muito family office, então o cara tem aquele apego emocional, o cara não vai deixar quebrar o negócio do pai, do avô, e é o cara que vai te pagar melhor. Porque se você pegar grandes players do mercado, esses players, os caras têm muito jurídico, tem muita manobra, sim, o cara vai partir para uma RJ, para uma RE e tal. Agora o pequeno, que se você quiser começar com operações pequenas, esse cara vai ser fiel. E aí você vai ganhando corpo. Porque de qualquer jeito tu vai melhorar o negócio dele. Exato. Tu vai entregar um negócio muito melhor para ele e ele vai te valorizar por isso. Exatamente. Porque para ele é do zero. Ele não enxergava aquela receita ali e agora tá enxergando. Exatamente. Pro grandão, não. É um outro jeito de ganhar a mesma receita, porque ele já tá acostumado a ter essa. Sim. E aí tu vai entrar em guerra de preço. Em guerra de preço. E você deixa de ser só o contador daquela empresa ou só o advogado e você passa a ser o parceiro de negócios e você efetivamente vai pegando robustez. Claro. E automaticamente, quando você vê, você já está com uma operação um pouco maior. Não, e para todo empresário contábil, empresário da área jurídica, ou empresário em geral, não tem porquê. E mesmo que tu pense assim, não, eu não quero me estressar com isso. Mas tu tem como ter um parceiro que resolva isso e te dê uma comissão. Vai ser bem menor. Sim. Só que o teu trabalho vai ser, esta aqui é a maior especialista em securitizadora e fundo de investimento que eu conheço. Aliás, é do Brasil. Tá aqui. Ponto. Exatamente. Mas já fechou o Calete, tá aqui do Pix. Ponto, acabou. Exato. Isso também é uma outra forma de você... Mas de qualquer forma, o meu cliente não vai me largar. Não vai. Porque o Calete pensou em mim também nisso. Exato. Ele teve uma visão 360 graus sobre o meu negócio.
Então, veja que quando a gente pensa em multimercado, ecossistema, hub de soluções, não sou eu, Patrícia, fazendo sozinha, não é o Calete fazendo sozinha, não. É todo um ecossistema que nós temos preparados para auxiliar aquele seu cliente. Mas o cordão umbilical vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. O cara que tu me indica, eu atendo, dá tudo certo, mas o cordão umbilical é Patrícia. Exato. O cara que eu te indico, o cordão umbilical é Calete, e tá tudo bem para todo mundo. Sim. Porque hoje a gente realmente também a gente trabalha nessa sistemática, né? Do dividir para somar, para multiplicar. Então, essa é a grande ideia. Então, por exemplo, Patrícia, eu não quero montar o meu fundo de investimentos ou a minha securitizadora, mas eu já identifiquei no mercado aqui, já identifiquei na minha base clientes que fazem sentido, e são clientes que estão precisando desse aporte, desse fomento, ou tem cliente que tem dinheiro dentro de casa, tá deixando dinheiro na mesa, mas o cara não quer montar o dele, dá para trazer uma plataforma, dá para acoplar a plataforma, putz, dá. Então, assim, hoje a gente tem muitas oportunidades de mercado. Muitas ferramentas. E aí, pegando o gancho, dentro desse universo de recebíveis, o que a gente identificou, Calete, que a gente consegue desenvolver um trabalho com essa visão 360 graus para um cliente, trazendo todas as ferramentas que a gente tem. Então, se a gente chega num cliente hoje, exemplo, você tem na sua base um cliente que está endividado, com crédito de primeira linha, completamente endividado. Esse é um cliente que dá para a gente fazer um diagnóstico de ver, por exemplo, quais são as operações bancárias dele que a gente consegue fazer a redução. Então, a gente faz um estudo, laudo pericial, uma análise matemática. Hoje em dia, a gente, infelizmente, tem muito encavalamento de operações bancárias. Por quê? Empresário não faz conta, empresário acha que todo dinheiro é dinheiro de alavancagem. Não sabe diferenciar o que é dinheiro de alavancagem. Hoje, se a gente virar para 10 empresários e perguntar o que é dinheiro de alavancagem, ele não sabe. Ele acha que é a CCB, que é o empréstimo que o banco deixou lá disponível para ele, que chama giro, mas que de giro, né? Às vezes não tem nada. Porque vai destravar logo, é uma roda com um pedaço de pau Exato. Na mão. Né? Aí o que ele faz? Ele procura o banco, ele pega esse giro, põe dentro de casa e ele usa para quê esse giro? Para pagar dívida. Isso é dinheiro de alavancagem? Não, gente, não é, pelo amor de Deus. Vocês que são empresários, né? Conceito de alavancagem, entrar dinheiro para comprar, estruturar algo que vai te trazer novo dinheiro. Novo dinheiro. E aí, quando a gente pensa em dinheiro de alavancagem, a gente também trabalha com essa conscientização do empresário. Cara, tem dinheiro que é dinheiro bom. Você tem Pronamp, tem outras linhas de crédito que os caras vão te dar o dinheiro, você vai trabalhar 12 meses com ele, vai comprar maquinário, né, e tudo mais, não sei, enfim. Sim. Vai girar, vai faturar e depois a operação vai pagando aquela parcelinha. Agora, pegar um capital de giro para colocar dentro de casa para pagar o funcionário, folha, para pagar folha, para pagar luz, isso não é dinheiro de alavancagem. Vai ser o dia a dia. Só que, o que a gente observa? Quando a gente entra para fazer esse diagnóstico no empresário e traz também o próprio fundo de investimentos que vai ser o parceiro financeiro, a gente nota que esse empresário, além de não saber pegar dinheiro, ele vai pegando um empréstimo para cobrir o outro. E isso no mercado a gente chama de encavalamento de operações. Só que todas as vezes que eu entro nessa roda, nessa bicicleta, e vai sendo constituído esse encavalamento de operações, Calete, eu tenho cada vez mais um aumento dos juros. Sim, a taxa cada vez pior, porque teu risco é maior, tu oferece mais risco para o banco. Exato, você já estava inadimplente, oferece mais risco para o banco, eu não vou conseguir a mesma taxa que eu consegui inicialmente, e aí eu vou sempre aumentando. Quando eu vejo, eu tomei 100 mil reais e vou pagar 1 milhão. E isso que acontece com muitos empresários. Então, quando a gente chega para fazer o diagnóstico... E aí por isso que não sustenta, né? Exato. A gente faz a perícia contábil, as análises, a gente tem mecanismos de conseguir essa renegociação até extrajudicialmente, mas se a gente percebe que não vai conseguir pelo caminho extra, tem os caminhos judiciais. E, obviamente, quando a gente nota que não tem mais alternativa para o empresário, ou ele quebra, ou ele precisa de uma recuperação judicial ou extrajudicial, a gente tem dentro do ecossistema também alguém o parceiro ideal para fazer, desenvolver esse tipo de trabalho, aliado ao fundo de investimentos, às securitizadoras que precisam continuar fomentando. Então veja que toda essa nossa operação, ela trabalha como uma engrenagem, tá? Sim, é entender aonde que ele está na engrenagem, começar a atuar ali. Exato. E aí deixar. Ou dá tudo certo no fomento e ele volta a crescer. Exato. E aí ele começa a ser um fomentador, porque ele pode se aproveitar de tudo que está em volta do ecossistema dele. Exato. Ou, se realmente não dá certo, e pode não dar, dependendo
por causa das decisões tomadas antes, né, Sim. da assistência jurídica e contábil daquele momento, vão para a RJ, que é uma assistência contábil e jurídica necessária naquele momento. Exato. E aí você consegue, né? Com certeza a gente para pensar que se eu for só um contador que estou preocupado em emitir a nota, né? Fazer a emissão da nota e aí quando muito o DP, uma coisa assim, eu não vou ter essa visão para o meu cliente, eu não vou conseguir enxergar, eu não vou conseguir trazer a solução. É um cliente que daqui a pouco vai morrer, vai parar de pagar a tua mensalidade, né? E você está... Vai minguando, né? Exato. E você está perdendo... Você está deixando dinheiro na mesa. Exatamente. Por que você está deixando dinheiro na mesa? Porque esse cliente, como você falou, ele começa a te olhar de uma outra forma e esses parceiros que você vai trazer para a operação são parceiros que vão te remunerar. Sim, é isso aí. Cara, negócio, exato. São parceiros que vão te trazer um FII, cara, surreal, para dentro da tua operação contador. Então, olha a magnitude de um trabalho... É a importância das conexões que tu tá trazendo para ele. Exatamente. Essas conexões que é teu dever buscar, porque quando tu ofereceu o serviço, independente do motivo pelo qual ele sentou na tua frente, né, do motivo pelo qual ele virou teu lead, tu provavelmente, talvez não usou essa palavra, mas tu te vendeu como um parceiro de negócio. Exatamente. Tu te vende como um parceiro estratégico. Talvez tu não use essas palavras, mas daqui a pouco tu diz, não, aqui a gente resolve tudo que tu precisa. E é óbvio, o cara é um dono de restaurante, ele quer alguém que resolva tudo. Sim. Mas tu tá tão focado na operação que tu acaba não abrindo o leque, não sentando para conversar, para entender outras conexões possíveis. Mas, Patrícia, eu queria te perguntar assim, ok, tu deu um exemplo bem básico de que com 50 mil reais o cara poderia abrir a sua securitizadora, né? Mas vamos, beleza, eu tenho 500 mil reais, eu vou abrir uma securitizadora com R$500 mil. Sim. Qual é a minha segurança e quais são meus pontos de risco? Boa, excelente pergunta. Então, assim, primeiro ponto é, tenho meus 500 mil reais, vou abrir com esse capital, vou deixar a empresa consolidada, né? A SEC, a gente chama de SEC, Sim. Consolidada. Eu preciso primeiro ter um bom contador. Por que eu preciso ter um bom contador? Porque um bom contador que entenda principalmente desse mecanismo, né, entenda sobre as tributações para SA, ele vai conseguir trazer para a tua operação algumas despesas que no final do dia, como eu disse, R$1 economizado é igual a R$1 de lucro. Exato. Mas no caso da SEC, quanto mais despesas eu tiver, maior a minha rentabilidade, por incrível que pareça. Então, você precisa estar assessorado de um bom contador. Sim, porque tu vai travar a operação com o teu cliente e aí, beleza, obviamente eu vou ter uma margem do que eu negociei com o meu cliente. Só que tudo que eu melhorar é meu. Exatamente, tudo que você melhorar é seu. Então, o primeiro passo é ter um bom contador. Um bom contador que entenda do negócio para te auxiliar no dia a dia e para te dizer quais que são as melhores manobras ou as despesas, como alocar para que no final do dia você pague menos imposto e a sua rentabilidade aumente, seja melhor. Ter um bom advogado, um jurídico que entenda do negócio, tá? Então a gente não precisa... Não é que não precisa, tá? Eu parto do princípio e da premissa que conhecer a técnica é essencial. É basilar, concorda? Exato. Então, assim, você vai contratar um contador que não entende da legislação ou um advogado que também não entenda? Pô, então você já começou errado, já largou errado. Então, assim, ter um bom advogado, mas quando eu falo bom advogado é que entenda do negócio. Não adianta eu colocar na minha cadeira um Pontes de Miranda que entenda só da técnica. Sim. Eu preciso de um cara com visão comercial, com visão de me auxiliar nas operações estruturadas. Sim, e que entenda o negócio do cara. Exato, né? Entenda o negócio do cara. Entenda que, às vezes, o recebível pode parecer uma merda, desculpa o tempo. Pode parecer uma bosta. Só que se o cara vai antecipar 7%, como é que eu deixo essa operação mais amarrada para que os 7% e todo o principal volte? Sim. Porque quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Isso é mundo, gente. Não adianta você achar que você vai colocar num CDB fixo 100 mil reais e vai ter uma rentabilidade de 12, né? Astronômica. Tô aqui chutando alto. Não vai ter. Você vai ter lá o 0,7, 0,8. Então, quanto maior o risco, maior a minha rentabilidade, maior o meu crescimento. Então, você precisa de um advogado que você chegue e fala, ó, vou antecipar essa porcaria aqui. Isso aqui é uma merda, isso aqui é uma bosta. O cara, a chance dele não pagar é gigantesca. Mas o cara vai me dar 10%? Como é que eu amarro essa porcaria? Tá, pois é, isso que eu ia te dizer. Quando tu tá falando disso, que ela é uma porcaria, porque, e o risco
É o risco porque a situação financeira do cara agora é muito ruim. Isso. E aí o risco aumenta. Exato. Tá, mas daí... Então, eu já vi que tu vai falar disso, mas tem o risco ou a eliminação de risco que é o amarrar. Isso aí, exatamente. Daí tem que amarrar. Tem como. Tem como amarrar, tem como amarrar. Então a gente tem sempre um contrato, então que a gente chama no mercado de contrato mãe, que é um instrumento de cessão. E para cada operação que a gente vai fazendo, vai tendo os contratos filhotes, Sim. tá? Só que, por exemplo, vou te dar um exemplo de operação arriscada, que a gente chama no mercado de crédito clean, que de clean não tem nada. De limbo. Eu não sei por que até hoje deram o bendito nome de crédito clean. De clean não tem nada. Então, como é que funciona essa operação? Cara, eu sou um supermercado, exemplo, eu sou um supermercado, vou dar outro exemplo, eu sou uma distribuidora e comprei da Ambev. Ambev é um player no mercado que ele não paga boleto para terceiros, tá? Ele só paga na conta de quem comprou com ele. Ele não permite que você antecipe. O cara, às vezes, não pode ficar 120 dias esperando para receber aquele boleto. Ele vai procurar uma securitizadora e quer antecipar. Isso é um crédito arriscado. Por quê? Sim, porque é direto com o cara, não Exato. tem um terceiro para triangular. Então, vamos lá, para pensar comigo. O cara que tá cedendo esse título para mim, o cara tá devendo pro banco. Tá cheio de execução. O bicho tá pegando pro lado dele, tá cheio de execução fiscal. Ou o fisco, ou a procuradoria, ou o banco vai bloquear a conta dele. O cliente da ponta final tá dizendo que só vai pagar na conta dele. Eu tô antecipando. Qual é o risco disso da Pelé? É grande. Sim. Cara, é gigantesco. Então, o que eu posso observar eu como advogado com uma visão comercial? Ou eu vou fazer uma pesquisa, ver se esse cara tem algum bem e vou amarrar uma garantia. Então, eu vou dizer para esse cliente, quanto você precisa de antecipação? Precisa que eu antecipe 1 milhão para você? Você vai ter um crédito, eu vou antecipar 1 milhão para você. Só que eu vou pegar tua casa como garantia, eu vou pegar teu galpão, eu vou pegar qualquer coisa. Ou então, ou eu amarro essa garantia, tá? Sim, que daí tu tem um bem para alienar. Eu tenho um bem para alienar. Ou no mercado a gente também tem a famosa conta escrow. O que é conta escrow? É uma conta... Ela não chega a ser uma conta blindada, tá? Mas ela é uma conta garantia, uma conta fidúcia. Então, o titular é o cara que me cedeu o crédito, é a empresa que me cedeu o crédito. A Ambev lá, que é o meu cliente no exemplo da ponta final, continua enxergando ele como proprietário da conta, ela deposita o dinheiro nessa conta escrow. Tá, e depois? Eu, securitizadora, consigo movimentá-la. Então, quando o dinheiro cair, eu pego o que é meu, e recebo o meu título, tá? Então tem também essa possibilidade de trava e tem também os caras mais arrojados, que desses aí eu gosto. São os caras que falam, não tem garantia, não tem escrow. Desse aí eu gosto. Eu vou com a cara e com a coragem. Esse daí eu boto, desculpa, não posso falar, na mesa. Entendeu? Esse eu gosto. Que é o cara que pega e fala o seguinte, mas esse aí ele usa Ele usa a bandeira 2, tá? Então ele vai usar a bandeira 2. Mas aí o que a gente faz? Tudo tem um macetezinho, vou pegando o gancho da sua questão sobre como eu travar. A gente opera, antecipa esse recebível com o cara, eu não tenho garantia de imóvel, eu não tenho conta escrow, eu não tenho nada, eu tenho o peitão aberto, entendeu? Sim, só que eu tenho o recebível do cliente dele aqui comigo guardadinho, certo? Se esse cara ousar em receber e me dar Pelé, a primeira coisa que eu vou fazer é infernizar a vida do cliente dele. E geralmente essa relação é sensível. Então, o que eu uso? Instrumento de pressão. Então, se você não me pagar, se o pagamento não acontecer, eu vou pressionar o teu sacado, ele vai cortar contigo, vai encerrar o seu contrato de fornecimento, e aí eu te quebro. Então, a gente vai utilizando efetivamente da boa e velha pressão, tá? Então, tem muitas formas de amarrar, tem as formas mais tradicionais, mas ao mesmo tempo tem a boa e velha pressão. Muitos falam no mercado que essa operação clean é uma operação que você não tem nada, e realmente você não tem nada mesmo. Mas porque eu justamente não tenho nada que eu vou te cobrar X% por cada operação, claro, entendeu? Sim. Então tem para todos os gostos, Calete. Tem para os tradicionais, que querem só ficar na taxinha de 1.8, 1.9. Tem os arrojados, e tem os Ultra Master Blaster arrojados. Vamos lá em cima. Não, de qualquer forma, o instrumento securitizadora ou FDIC são as ferramentas. O como tu vai mandar enfim, loja de roupa tem 200 mil. Exato. Tu gere de um jeito, a gestão é de outro e as duas coexistem e dão lucro ou não dão. Sim. Dependente do mercado.
tu enxerga realmente esse mercado aumentando de quantidade de players ou não? O pessoal, mesmo a gente fomentando, a gente trazendo esse nível de conhecimento e esse nível de detalhamento que tu tá trazendo, tu ainda acha que vai levar um tempo para o brasileiro se abrir de peito aberto para isso? Eu acho que sim, acho que o crescimento para 2025 projetado, ele é muito alto. Eu acho que vai ter pelo menos um crescimento de mais uns 20% aí. Exemplo, só hoje a gente já participou de 2 reuniões de constituição de outras 2 securitizadoras novas, né? Então... A gente também está enxergando, por exemplo, esse pessoal muito ligado a esses grandes players de investimento, também abrindo as suas pequenas securitizadoras. Por quê? Porque esses caras hoje, o que eles estão fazendo? Exemplo, eu sou um consultor de uma XP da vida, tá? Então eu sei, eu começo a levar negócios para eles e eu tô no dia a dia das empresas, eu tô conhecendo, eu tô vendo quem precisa de dinheiro. E aí eles estão entregando muitos leads, estão gerando muito negócio para quem já tem FDIC e securitizadora aberta. Então esses caras estão pensando, se eu juntar aqui eu e mais 4, 5 amigos, cada um botar 50 mil, a gente vai ter uma securitizadora de 250 mil. Eu já conheço o cara que precisa, eu já sei onde as operações deles estão alocadas, como funciona, porque eu não abro o meu. Sim. Porque hoje em dia todo mundo, né, assim, todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas está buscando multiplicar o seu patrimônio de uma maneira segura, mas também com uma velocidade um pouco mais rápido, maior, né? Mais rápida foi redundante, mas com uma velocidade maior. Então, se eu te apresentar um modelo de negócios que seja rentável, que você consiga multiplicar o seu patrimônio e que você pode fazer isso em cooperação com outros players que você já conhece, cara, por que não? Então eu vejo isso como uma ascendente muito grande para quem quer quer abrir a sua securitizadora. E só aqui fazendo um parênteses, eu indico primeiro abrir uma SEC, tá? Sim, para conhecer, para conhecer, para testar. Mesmo que tu tenha volume de dinheiro. Exato, para conhecer, para testar, para ver como funciona. Aí depois você pode migrar para um FDIC, até porque eu não falei, mas tem que fazer essa colocação que é muito importante. Os fundos de investimento, eles são regidos, regulamentados pela CVM e pela Anbima. Aí tu vai ter que ter só a estrutura administrativa, contábil e jurídica é cara já. É cara, a estrutura é cara. Então tem que valer a pena mesmo. Exato, você já tem que estar com um modelo de negócios completamente desenhado e fazendo o dinheiro circular. O dinheiro precisa estar na rua para ser rentável, tá? O dinheiro não pode ficar dentro de casa. Então ele tem que estar circulando. E aí, para ter um FDIC, eu preciso ter uma administradora, eu preciso ter uma gestora, uma consultora especializada, enfim. Tem vários mecanismos que precisam estar funcionando para que ele realmente rode. Então, a minha sugestão é que primeiro você abra uma securitizadora. Mas nós temos uma projeção e um volume muito grande de abertura de novas securitizadoras. Sim, então ele vai alargar. Além dele ele crescer, porque ele vai crescer naturalmente. Exato. Mas é um mercado que está se democratizando, né? Mais pessoas estão envolvidas nele. A gente falou muito de visão 360, né? Enxergar tudo isso. Tu é sócia fundadora de uma empresa de advocacia especializada nisso e tu é CEO da Viabilize, mas um dos anseios que tu percebeu e que, né, Deus, como tu comentou, Deus te levou a juntar essas duas especialidades, é ver que tem poucos colegas teus na advocacia lidando com isso. Exato. Tu tem plano de expandir o teu ecossistema e daqui a pouco ter um braço educacional? Sim, total. Porque, como eu te falei, a gente enxerga poucos players no mercado, poucos colegas, tanto contadores como advogados, que entendam do negócio. A faculdade de Direito, Contabilidade, Ciências Contábeis, Administração, quaisquer que seja, elas não nos preparam para o dia a dia, né? Para o embate. Não preparam. Então, o que eu enxergo? Eu enxergo um braço no sentido efetivamente educacional para que a gente forme mais advogados para essa área. E quando eu falo de formação, eu falo de, primeiro, apresentar um modelo de negócios, como construir uma operação estruturada, como encantar esse tipo de cliente. É um cliente, Calete, que
A abordagem é diferenciada, então você pensa, você vai sentar com um banqueiro, o cara vai querer saber de onde você vem, ele quer sugar, no bom sentido, todo o teu conhecimento. Então a abordagem comercial é outra. O que encanta esse tipo de cliente e no dia a dia da operação, como é que você vai se comportar? Como você vai formar um time? Qual é o perfil do time que você precisa ter para atender esse cliente? Então, nós temos algumas mentorias, a gente tem uma mentoria, melhor dizendo, já desenhada, tá? Para ser projetada, lançada no mercado, para formação de novos advogados na área de recuperação de crédito, no mercado de antecipação de recebíveis. Também a gente pensa até em utilizar um pedaço, né, dessa mentoria, mas para outros ramos também. Como eu falei, a gente tem pouquíssimos contadores. Sim, claro. Dentro desse universo. E por que não? Eventuais empresários que queiram conhecer esse modelo de negócio e expandir e colocar na tua própria operação, tá? Você sabe que em 2022 eu estava fazendo uma mentoria para construção de mentoria e, cara, me surgiu uma ideia muito louca de montar uma grade de pós-graduação para a área de recuperação de crédito. Sim. Porque eu falo até para os meus colaboradores, né, que recuperar dinheiro não dá trabalho, ele é o trabalho, entendeu? Sim, é o trabalho, buscar. E é uma arte, porque desde a investigação patrimonial que a gente faz, sabe, com lupa... Sim, é um diagnóstico específico, né? Específico. Porque, enfim, de outras conversas nossas já, nem o olhar, por mais que os caras que têm muita experiência no jurídico do banco, liberando crédito, né? Mas... nem o olhar da plataforma de crédito dos bancos é desse jeito. Exato. Não é desse jeito. Não é desse jeito. É tudo muito mecanizado, né? A gente tem uma expressão no universo de antecipação de recebíveis que a gente nunca vai abrir mão de chutar a boa velha caixa. E aí você fala, que porcaria é essa? Que caixa é essa? Meu, que caixa é essa? As análises de crédito do mercado de recebíveis são análises mesmo, que eu digo, mais humanas, sabe? Quando a gente pensa no universo de banco, a gente está no universo das informações que os números nos trazem, né? O volume é muito grande. Exato, não dá para você olhar com cuidado, salvo eventuais operações que façam muito sentido para as cadeias de superintendência mas aí valores absurdos. Astronômicos. Né? Mas, cara, quando a gente fala de chutar a caixa, é ir até lá, é fazer o trabalho de chão de fábrica. É ver ali o estoque, é ver se chuta a caixa e se realmente ela tá pesada ou se realmente tá ali só fazendo figurino, né? Se é só vitrine. Exato. Claro. Então, é uma análise mais humana mesmo, de entender a necessidade daquele empresário, entender o quão é importante manter aquela empresa viva, o quão é importante aqueles postos de trabalho, né? Então, eu falo que realmente é missão, é propósito, é unir o conhecimento jurídico versus gostar de relações, claro. Gostar de se relacionar com as pessoas. Quando a gente também entra numa operação, a gente entra num cliente endividado, você poder auxiliar e trazer dignidade, porque às vezes para aquele empresário que não tem mais nenhum cartão, sabe? Ele está usando o cartão da esposa, da mãe, do parente, sei lá. Sim, né? com 70, 80 vidas no chão de fábrica. Exato, entendeu? Então a gente conhece a necessidade a fundo desse empresário, sabe? Então isso que eu falo, que é passar isso para o advogado. Sim. Além do principal, que é uma operação, que é um ramo muito rentável, tá? Então é um ramo bom para você trabalhar, é um ramo de um faturamento que você realmente sai de uma escala módica e se você pegar a mão, se você aceitar a receita do bolo, você consegue deslanchar tanto do seu ponto de vista o próprio fundo de investimento, a securitizadora, como dos outras empresas correlatas. Exato. Porque vão precisar de outras coisas e aí tu traz... Exato. E a tua ideia educacional realmente é abrir a cabeça, se a gente for super nichar, abrir a cabeça do advogado e do contador para esse mercado, mostrar para ele a operação e o quão rentável isso é. Exato, e o quão rentável isso é. É realmente trazer... Tipo, em uma operação pode empatar com o teu ano, o teu melhor ano. Exatamente. Trazer, assim, desdobramentos que você nem imaginava. Né? E aí, a falta de conhecimento... Aí a gente percebe que, às vezes, as empresas estão morrendo por falta de conhecimento, os bons profissionais estão morrendo Sim. por falta de conhecimento, porque a gente, às vezes, não também, como você falou, está muito focado na operação, então você não para ouvir um podcast, você não para participar, tipo, de uma mentoria, de uma palestra. A gente faz parte, né, do
do maior ecossistema de educação empresarial do Brasil, enfim. Sim. Então, talvez mais que Brasil, mas vamos... E a gente percebe o quão fraca é essa educação. Muito. Quando a gente olha para o lado, a gente vê que... E aí, a falta de educação empresarial do empresário provocou um mercado gigantesco, Sim. porque foi somada com a falta de visão 360 de quem estava próximo. Exatamente. Que era o advogado e o contador, por exemplo, Exatamente. lá no começo. E aí que agora tem um mercadão que, se bem fomentado, resolve. No mundo ideal não precisaria ter chegado nesse... mas o mundo ideal não acontece. Não acontece. Né? A tua história mostra. A tua infância não te deu base para ser uma baita empresária. Imagina. Se não tivesse buscado muito conhecimento e talvez optado por uma outra área... Exatamente. Né? Muita gente que deu certo quebrou. Sim. Quebrou 2, 3, 4, 5 vezes para dar certo. Exato. Porque não tem educação empresarial. A educação empresarial é quebrar, aprendeu. A gente tenta errar com o erro dos outros para chegar mais rápido, mas não tem, é a realidade, né? Sim. E essa falta de preparo, essa falta de, às vezes, né, de busca também, porque hoje a informação ela chega com uma velocidade surreal para todos nós temos a informação. E isso faz com que as empresas quebrem, as famílias sejam dissolvidas. A gente vê um emaranhado de empresários que às vezes acabam não suportando a pressão. Então tem gente que acaba até se suicidando, sabe? Coisa séria. Porque então famílias são destruídas, entendeu, Calete? E muitos até me falaram, acho que até o meu marido, um belo dia que ele é de tecnologia, falou pra mim, mas a sua profissão vai acabar, né? Eu falei, não. Ela não vai acabar. Não, ela não vai morrer. Não vai. Falei, talvez o advogado no formato que conhecíamos... E que a maioria é... Exato, que eu conheci em 2006, talvez ele realmente morra. Sim. Agora, o advogado de 2025, o advogado de 2030, o advogado que busca trabalhar dessa forma diferenciada, utilizando as parcerias, o ecossistema, buscando ser efetivamente essencial para o negócio do seu cliente, esse não vai morrer. E tudo isso que vem, tudo isso que chegou no mundo, né, inteligência artificial, chat GPT, tem que ser usado para tu não morrer. Lógico. Se tu não usar, tu vai morrer. Lógico. Porque não tem que entender ele como concorrente. Não, vem cá, filho. Vem cá, entra aqui. Como é que... Tá, isso aqui tu faz? Então tá, então resolve isso aqui pra mim, que eu vou pensar em outra coisa. Sim. Quem entende como concorrente é que morre. E aí, daí deixa de lado. E aí, justamente utilizando essa máxima desse mercado, do mundo, do universo, desse braço do financeiro que surgiu, por que não aplicar no nosso negócio? Porque assim, os caras vieram de banco, montaram sua securitizadora, montaram seu FDIC e se reinventaram. Por que nós não podemos fazer isso? Sim. O que impede? Nada. Não, o que nos impede? Então, você parar para pensar no nicho de ramos que a gente tem, de operações que a gente tem, cara, é surreal. Então, não tem fim. E assim, por que do braço educacional, né? Acho que você deve estar se perguntando. Eu sou uma pessoa que eu sou fruto da educação. Eu sou fruto da educação, Calete. Então, eu sou uma improvável, que nasci na periferia da Zona Norte, que morava numa comunidade às margens da Fernão Dias. Eu tinha que atravessar umas 4 pistas da Fernão Dias. Na época, quando eu fui morar, eram 2, para poder ir para a escola. Tive muitos conhecidos que acabaram sendo atropelados, que morreram lá. Estudei a vida inteira em escola pública, com muitas necessidades. Na minha casa, durante muito tempo, nem televisão tinha, né? Porque a gente não tinha condição. Então, assim, foi uma pessoa criada à base de cesta básica. Tinha o ticket de leite que a minha mãe pegava na prefeitura, enfim, eu sou realmente uma improvável, sabe? Resultado da educação. Eu sou resultado, eu sou fruto da educação. Então eu não posso justamente negar essa essência e guardar a informação e o conhecimento para mim. Tiveram até algumas pessoas de mercado que falaram, mas por que você vai distribuir esse conhecimento? Que é um know-how seu, é uma metodologia sua. Cara... Peraí, o mundo é grande. Óbvio. Seria negar a minha própria essência e seria anular muitas Patrícias, muitos Caletes que vão surgir, cara. Entendeu? Óbvio. Então, e não tem, né? Beleza, só tu sabe, não vai espalhar pra ninguém. Não vai atender todo mundo. Exatamente, não vou atender, não vou conseguir não atender todo mundo. Todo mundo, vamos lá, que esse podcast chegou pro Brasil inteiro. 100% da população brasileira assistiu. E 100% topou fazer securitizador. Tu vai fazer o quê? Exato, não vou conseguir.
Tem. E realmente a diferença tá nesse fato multiplicador, né? Claro. Tá não. no fato Não, multiplicador. é sensacional. Não tem porquê Não. guardar. Não tem Não motivo tem. nenhum. É ir a favor da escassez. Exatamente. Tu pensar em fechar isso dentro de ti é ir a favor da escassez. Exato. E falando nisso, Patrícia, eu adorei o que eu assisti aqui no podcast do Calete. Eu entendi algumas coisas e fiquei com um monte de dúvidas em outras, que eu acho que é o que está acontecendo com a maioria. Como te encontrar nas redes sociais? Bom, vamos lá. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, no @a doutora Patrícia Maia, ou no @BarbosaMaia Advogados, né? Nós estamos lá. Estamos também no LinkedIn, Patrícia Maia. E lá vocês vão conseguir se comunicar conosco, né? Então Isso, dá para já entra em mandar contato, suas dúvidas, questionamentos. Manda pergunta aqui no comentário também, que eu já encho o saco dela, ela responde. Exato, como faz, qual é o caminho, né? Como eu falei, a gente sempre... Nós estamos dispostos a contribuir. Exatamente. A fomentar as atividades. Então, assim, eu quero que, por exemplo, minha ideia, né? Mas, poxa, minha expectativa é que no final de 2025 a gente tenha um mercado aí que superou 2024, com uma criação de mais de 200 securitizadoras, fundos de investimentos, porque a gente sabe que tem muito empresário que precisa de auxílio, que precisa de educação financeira, precisa de auxílio de fomento, precisa manter a sua atividade viva. Claro. Porque quantas famílias são impactadas, vivem de cada um dos negócios que a gente tem a nível Brasil. Nossa. Cara, e esse Brasilzão é gigante, Gigante, né? Gigante. E tu tem ideia de prazo pro teu braço educacional? Vai saindo agora em 2025. Certeza. Vai sair em 2025. Vai sair em 2025. Eu gosto de provocar, porque daí eu anoto o desafio. Vai sair. E eu cobro, entendeu? Vai sair. E aí, como boa, né? Não como boa. Hoje as pessoas perguntam pra mim, mas o que você faz? Antigamente falava, eu sou advogada. Não. Hoje eu sou empresária. Sou empresária do ramo do direito. Sim. Né? E a gente vai, obviamente, participando. E com esse braço educacional, vamos formar mais empresários do ramo do direito. Exatamente. Vamos transformar advogados em empresários. E justamente com essa perspectiva, com esse olhar para um novo ramo, para um segmento que é muito promissor, como eu disse, que é um segmento muito importante da economia e que tem uma atuação significativa. Infelizmente, né? Agora a gente está ganhando muito espaço e esse é um dos meus propósitos, né? É ter uma comunidade não só para advogados, mas para realmente quem tem interesse em conhecer esse nicho, esse ramo de atuação, e para que a gente vá ganhando cada vez mais voz, né? E a gente vai ganhando cada vez mais espaço. Salvar mais empregos, mais empresas. Exato. Salvar mais empregos, mais empresas, voltar a trazer dignidade para aquele empresário que hoje, poxa, está completamente marginalizado. Eu penso que os bons são a maioria, né? Então tem muita gente aí, infelizmente, que acaba utilizando um viés não tão bom, né? No empresariado. Tem empresários que não são sérios, mas tem muita gente séria. Exatamente. E a maioria, e de novo, a maioria que passa por uma situação de necessidade financeira não tem nenhum pingo de má intenção. Exato. É muita má gestão, é muita... Sim, despreparo, né? Despreparo. De administração, ponto. Exatamente. Somado a muita coragem e vontade de salvar a sua família. Sim. Vontade de dar o melhor para sua família. Não tem mais que isso. Exato. Quebrou, olha lá. Cara, quebrou porque tentou, porque batalhou, porque faltou, né? Várias coisas, mas não faltou ética, não faltou dignidade, não sobrou malandragem. Sim. Não. Errou porque errou, não sabia mesmo. E falta de conhecimento. Exato. E eu vou te falar. Eu tenho certeza que você deve ter esse mesmo sentimento que eu tenho. Mas primeiro, né? Uma das coisas que mais me emociona, Calete, que eu me sinto com um dever cumprido, cara, é quando você termina o mês que você pagou todos os seus colaboradores. Fala a verdade, isso não dá você fala, cara, Deus, graças a Deus, obrigado. Porque você, pra mim, é uma realização, sabia? Impacto direto em várias famílias. Direto em várias famílias. Então, um dos meus maiores prazeres, eu falo isso, e quem trabalha comigo sabe, Calete, terminou o mês, eu falo, cara, que bom, todo mundo pago, credores pagos, fornecedores pagos, colaboradores pagos, porque são vidas que você se torna responsável. Então, veja, sou empresário, eu tenho lá 100 colaboradores na minha empresa, vai chegar o bendito do dia 5,
Eu não sei como é que eu vou fazer a folha. Eu não sei como é que eu vou pagar. Essas pessoas, algumas moram de aluguel, têm família, filho pequeno, precisam se alimentar. Então, veja a baita responsabilidade, né? Nós precisamos enxergar, e isso é nível nacional, tá? O empresário, não como um vilão, como aquele que escraviza, ai, que ele se enriquece às custas do funcionário. Cara, não. Isso é um baita de um cara corajoso. Se fosse esse o nosso problema, né? Não é? Isso é um baita de um cara corajoso, maluco, e que muitas vezes foi... Aliás, e é bem comum, eu brinco, eu digo isso muitas vezes, que eu sou muito mais corajoso que inteligente. Sim! Porque, cara, e a gente, né, na nossa mentoria a gente fala progresso e ordem. Exato. Porque, cara, tentou, só que às vezes o progresso, a ordem não chega e aí deu problema, né? Exato. E aí você acaba atuando nesse mercado, você se coloca no lugar do empresário, que vai ter a folha dele batendo daqui a, 10 dias, e o cara não sabe o que ele vai fazer para pagar os colaboradores. Então, o prazer do empresário e do empresário sério, eu tenho certeza que tem muitos, é isso. É cumprir a nossa obrigação com o nosso colaborador, é manter essas famílias indenes, no sentido de, cara, tô aqui, você tá trabalhando, dando o máximo e a minha obrigação eu vou cumprir. Então, isso é o que mais impacta, sabe, a nossa atividade. E tem que espalhar. Vamos abrir esse braço aí e tocar ficha. Patrícia, antes de acabar, eu sempre faço um game com a galera. Tá bom. Eu faço uma pergunta e tu... Um hábito da doutora Patrícia Maia. Tomar café com leite. Café com leite. Todos os dias. Não tem. Manhã e noite. Esse é meu hábito. Um hobby. Um hobby... Assistir Netflix, ler livros. Meu, se eu tô com a cabeça... Eu tô muito puta, assim. Eu tô cabeça muito acelerada. Eu preciso desligar. Sim. E às vezes eu não tô nem assistindo Netflix. Eu tô só com som. Mas eu tô aqui fazendo nada. Então, fazendo nada. Eu tô tomando por base, tá? O que tem acontecido nos últimos meses. Eu adoro assistir séries policiais, séries envolvendo advogados, séries de enigmas, eu adoro. Sim. Eu gosto de ler também, eu gosto de ler. Um livro. Um livro. Bom, são tantos que eu já li, mas eu gosto muito do Napoleão Hill. Tá? Monstro. Gosto muito do Napoleão Hill, é um livro de cabeceira. Agora eu tô começando a ler um outro livro que justamente para tentar dar aquela acalmada, da Isabela Camargo, eu até ganhei no último evento. Ela é sensacional. Exato. Ela é sensacional. E eu tenho esse livro em casa, tá na minha lista. Exatamente, para justamente dar você dar um tempo. Exatamente, dar um tempo. Comecei a ler, é muito bom. Agora, o meu livro predileto, depois de Napoleão Hill, é a Bíblia. Né? Ela não é um livro, né? Mas enfim, não, mas conta. É a nossa base, mas eu gosto muito da Bíblia. E um dos meus capítulos que eu mais gosto é Gênesis, quando a gente lê a parte de Jó. De Jó. Eu vou anotar. Jó pra mim, ele é o melhor personagem da Bíblia, que é o que mais meio que eu identifiquei com a minha história. Obviamente, eu não tenho a obediência de Jó, né? A calmaria de Jó. Não é nesse aspecto que eu tô falando de Jó. Mas Jó, a obediência dele me impacta no sentido de que tudo foi tirado dele, ele perdeu absolutamente tudo, só a vida dele foi poupada, mas a obediência dele tanto não decepcionou a Deus, né? Que ele depois teve toda a vida restituída em dobro. Eu gosto muito de Jó porque parte da minha vida ela se assemelhou a Jó. Tanto na minha infância, sim, de realmente de passar por um deserto muito grande, mas depois, quando eu também me formei, eu também passei por alguns desertos, e quando eu realmente resolvi obedecer a Deus, eu realmente tive a restituição, Deus sabe? Abençoou. Deus em dobro, em triplo. Exato, enfim. dobro, triplo, em todos os sentidos, né? Familiar, financeiro e por aí vai. Então, o meu livro mesmo de vida é a Bíblia, porque e eu gosto muito de Gênesis e principalmente Jó. Jó é meu personagem predileto da Bíblia, né? Não sei se a palavra certa é personagem, mas enfim, mas não me julguem. Uma pessoa que tu admira. A minha mãe, eu admiro muito minha mãe. Minha mãe é... Ai, meu Deus, se você pergunta... Pode chorar! Sacalete. Minha mãe é uma pessoa que eu muito admiro, sabe? Uma mulher... Tô falando igual com o teu sotaque agora. Uma mulher... Assim, minha mãe veio do Nordeste, né? E sozinha, com 11 anos de idade.
com muitos sonhos, muitos projetos, muitos planos, sofreu muito a fome, a seca, a miséria do Nordeste, de Alagoas, me criou com muita sabedoria dentro daquilo que ela podia passar, sabe? E ela é uma das pessoas que eu mais admiro na vida, me criou sozinha, meu pai nos abandonou muito cedo, eu tinha 6 meses, e a minha mãe teve muita oportunidade de me abandonar, porque ela era muito jovem, então as pessoas diziam, essa menina bonitinha, parece uma indiazinha, né? Eu tinha um cabelinho de tigela. E ela trabalhava numa casa de uma mulher, falou, não, dá essa menina pra mim. E minha mãe nunca me deu, né? Ela nunca me abandonou, sabe? E eu tenho certeza que ela sempre acreditou em mim. E todas as vezes que eu penso em fracassar, Calete, eu não posso nunca fracassar, porque eu não posso decepcionar minha mãe. Então, ela é a pessoa que eu mais admiro, assim. Mais admiro. Desculpa. Bem capaz, mas bem capaz que tu vai pedir desculpa por contar isso que não tem nada a ver com nenhum percentual dos que a gente falou aqui, mas vale mais que todos. Sim. E aí a gente começa a entender por que as pessoas têm gana, e eu adoro pessoas com gana, e quando eu te conheci lá no Mavis, enlouquecida pra ganhar um treco atrás de uns bichos, não sei o quê, e te conheci. Eu vi uma louca gritando, e aí eu era o louco gritando no outro time, e eu disse, cara, quem é essa mulher que ela faz? E a gente, né, foi se conectando. Pra mim, tudo se explica com o que tu falou agora no último minuto. Sim. Porque o como, as ferramentas, o quanto tu impacta, o quanto tu te preocupa com o funcionário dos clientes que tu ajuda a fomentar. É um monte de ferramenta para chegar nisso que nos move. Sim. Que te move, né? E que é muito bonito. E eu vou te fazer a última pergunta do game, que é um sonho. Eu tenho um sonho, um objetivo de abrir um instituto lá na minha comunidade, perto da minha comunidade, que vai chamar Instituto Helena. Minha mãe chama Helena. O nome da tua mãe é Helena. É Helena. Para justamente a gente poder trazer educação, auxiliar mulheres que são mães solteiras, que passaram pelas mesmas dificuldades, enfrentam as mesmas dificuldades. Hoje a gente tem muita informação, a gente tem acesso, mas tem muita gente que ainda sofre, assim, em todos os aspectos, sabe? Então, meu maior sonho é justamente ter aí uma boa fatia do meu faturamento para a abertura desse instituto que vai levar o nome da minha mãe, que é Helena Barbosa da Silva. Nossa Senhora. Agora eu que vou chorar. Helena é o nome da minha avó materna. Jura? Que legal. E é disparado. Assim, antes da Ana e do Mateus, mas até hoje ela que me ensinou que é saudade. Que legal, muito bom. E não é à toa que o nome da tua mãe é Helena. Sim. É um nome absurdo. Quem escolheu o nome do Mateus foi a Ana. Se viesse menina, seria Helena. Seria Helena. Parabéns para a dona Helena Barbosa da Silva. Criou uma espetacular mulher. Obrigada, Calete. Ela foi um exemplo e tu já é, mas acho que quanto mais pessoas te conhecerem, mais impacto tu vai trazer para mulheres que se mantêm com fibra. Porque para vocês, infelizmente, tudo é mais difícil. Sim. Não deveria, mas é a realidade, e que a gente lute contra isso. Minha amiga, obrigado, obrigada sensacional. A você. Curte, compartilha, manda para várias mulheres que precisam lembrar o quão fortes elas são. E se tu ficou com dúvida, se tu realmente acha que tu pode entender mais desse mercado, segue essa mulher aqui no Instagram. Obrigado, minha amiga. Obrigado pra ti que esteve até agora. Obrigada, gente. Um prazer imenso estar aqui. Tchau. Oi?